Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Neste episódio faremos o rescaldo da maior corrida do mundo. Terminou esta semana a Volta à França, quer dizer, ainda está a terminar, está a decorrer a última etapa, mas vamos acreditar que nada de transcendente acontecerá. E falaremos também da Volta à França que está a começar no lado feminino. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo Miguel Branco. Saudades. Saudades disto. Margem Sul represente. Sempre. Almada Cruz. E Miguel Pratas. Saudades. Ele agora, para além de abordar a câmara à BAU, tem uma certa intelectualidade que se calhar fazia falta a este podcast, Sim. não é? Opa, precisamos da academia também, aqui Exatamente. um bocadinho, não é? Porque tu tens uns óculos, mas é uns óculos diferentes. Os óculos dele são óculos de pessoa que percebe muito ciclismo. São os óculos, sim. São os óculos. Sim. Branco, vamos começar contigo Vamos a e isso. parar de atacar a estética do nosso estimado colega. E como é habitual, vamos começar com um rescaldo etapa a etapa da última semana, começando pela etapa 16, um mítico Mont Ventoux. Mont Ventoux Unipuerto, não é? Portanto, dizemos isto quando se trata de uma etapa que não tem grandes dificuldades e no final tem uma ascensão muito dura, que é o caso do Mont Ventoux, chegada icónica da Volta à França ao longo dos últimos anos. Como é típico deste tipo de etapa, houve muita movimentação na subida final. Tinha uma fuga primária com alguns corredores como Enrique Mas, Thymen Arensman, Santiago Buitrago, não sei se estava nesta fuga também. Pronto. Essa fuga desenlaça. Henrique Mas é aquele que consegue escapar dessa fuga e portanto, está há algum tempo sozinho, isolado do resto da... Sim, ele basicamente já veio da Fuga de la Fuga, que são Exatamente. original, onde ele estava com Arensman, que ainda vai brilhar mais à frente, estava com Arensman, com Alaphilippe e era Enrique Mas, e depois era Trentin que esteve a trabalhar antes disso. E depois a coisa dá-se, segue em frente, Ventoux já sabemos, tem duas fases, primeira muito coberta entre Arvoredo, depois de Chalais-Reynard, a coisa fica muito exposta, muito vento, estamos na Lua, é sempre este o cenário do Ventoux. Há uma movimentação de corredores que estão mais atrás e se chegam à frente, nomeadamente Valentin Paré-Pantre e Ben Illy, são estes dois que vão, no fundo, construir uma luta muito bonita pela etapa, que tem também um corredor que aparece já no final, Ilan Van Wilder, da equipa de Paré-Pantre, da Soudal Quick Step, que faz uma espécie de lançamento para o francês já no final. A luta depois acaba por ser a dois. Buitrago está com eles, mas acaba por não conseguir seguir. E Paré-Pantre e Ben Illy fazem a típica luta a dois, com o francês. Ora, essa, sempre precisares de tradutores. Pronto. E Paré-Pantre acaba por vencer sobre Ben Illy. Na geral, é também um dia animado, na medida em que Jonas Vingegaard ataca cedo e pressiona Pogačar. Pogačar consegue seguir na roda quase sempre. Não dá grandes indicações, não tenta contra-atacar, a não ser nos últimos metros em que contra-ataca e ainda ganha 4 segundos com as bonificações. É terceiro na etapa, se não estou em erro. E no fundo foi um dia bonito, talvez tenha ficado a faltar uma subida dura que antecedesse o Ventoux para tornar a coisa mais complicada, mas houve uma ideia de um Vingegaard a querer desafiar. Sim, ofensivo, a querer desafiar a liderança de E foi se Pogačar. calhar aqueles últimos 5, 10 minutos foram dos momentos mais interessantes deste tour, porque tinhas uma luta muito animada à frente, porque Ben Illy e Valentin Paré-Pantre acabam por se sprintar um contra o outro, mas antes disso já se tinham atacado e contra-atacado. Exatamente. Muitas vezes, até Porque chegar... havia o perigo de chegar mais serem gente comidos atrás. pela geral, não é? Exatamente. E foi a primeira vez também, e nesta última semana depois voltou a acontecer mais à frente, em que a UAE acaba por não conseguir controlar a fuga da forma que queria e Pogačar acaba por não vencer a etapa. No dia a seguir, um dia mais calmo, talvez. É um dia mais tranquilo, com quedas, porque os sprints no Tour, neste Tour, não é que seja obrigatório, mas tiveram sempre, ou muitas vezes tiveram quedas. Merlier e Girmay ficam nessa queda, não conseguem disputar a etapa. Jonathan Milan vence, Jordi Meuse faz segundo e Tobias Lund Andersen faz terceiro. A história conta-se assim, chegada à Valence. Antes disso houve uma fuga com a Abrahamsen, Albanese e mais dois corredores que eu não me lembro porque não são memoráveis, mas enfim. E a Abrahamsen atacou, ficou a solo e depois foi alcançado. Milan ganhou.
pronto, A partir do momento que não há Merlier, aliás, foi a sensação que deu ao longo do tour, as 2 vezes que Milan ganha são 2 sprints que Merlier não consegue disputar. Não consegue estar, sim. Por isso acabou por ser uma lei do mais forte, tanto que quem o segue é Jordi Meus, que ainda assim não teve longe de vencer a etapa. Eu até acho que se ele tem lançado o sprint um bocadinho nada mais cedo, podia ter estado na luta. Já não tinha Van Poppel, não é? Que foi pai e, portanto, não conseguiu estar E teve que abandonar. a fazer o lançamento. No dia seguinte, mais uma subida mítica. Nós chamamos mítica, mas ela tem 5 anos de história, não é? Sim, mas é a etapa rainha do Tour, ou seja, era no papel, pelo menos teve muita ação, sabíamos que não era só o fantasma do Pogačar no Laloz, era também o Glandon e a Madeleine Ange. Isto significa 3 categorias especiais no mesmo dia, o que é obviamente muita dureza. E a coisa começa a dar-se desde cedo. Primož Roglič ataca no Glandon, o que é uma coisa mesmo surreal. Roglič habituou-nos a atacar nos últimos quilómetros de cada dificuldade. Eu diria que Primož Roglič teve mais tempo à frente do pelotão esta semana do que no resto da carreira dele. Não, mas sem dúvida. Foi um feito. Acho que era também um dos objetivos dele para tudo. Estou a brincar. É a vida, não é? A idade também assim o diz. E depois tivemos um momento icónico, um momento muito divertido, vá lá, em que Lenny Martínez... Mas nunca te aconteceu isso? Pá, estava com fome, mas agora também não me apetece. Estava com sede, mas agora também não me apetece. Sim, e Martínez, que estava na luta pela montanha, acaba por ser, como agora podemos verificar no vídeo, apanha uma boleia, não é? Apanha uma boleia considerável para os espectadores, ouvintes que não nos seguem há assim tanto tempo. Isto é altamente ilegal no ciclismo, só para perceberem. E Martínez, que de facto já andou montes de tempo escapado na procura pela camisola da montanha, não o vai conseguir. Estava muito cansado logo no Glandon e o carro da sua equipa, da Bahrain Victorious, deu ali uma mãozinha, o que não deixa de ser questionável. Dá bons vídeos, dá bons posts de redes sociais. Eu vou dizer destas coisas, eu gosto, eu divirto-me. Sim, mas, ou seja, qual é que foi a consequência? Ele perdeu 8 pontos. 8 pontos na classificação da montanha. Sim, mas também já não ia ganhar. E se calhar mais 10 francos suíços, não é? Uma coisa assim. Mas por acaso eu gostei da UCI porque não está previsto nas regras tu perderes pontos de montanha. Ou seja, aquilo que até, inclusivamente, os comentadores falaram logo na altura foi: aconteça-lhe o que acontecer, quer lhe obriguem a pagar, quer lhe tirem pontos da camisola verde, quer lhe tirem tempo da geral, são tudo castigos que ele não quer saber. Ou seja, a UCI, compreendendo a corrida e não sendo demasiado inflexível, agarrando-se às regras, acaba por abrir aqui uma exceção, porque o que fazia sentido, efetivamente, era penalizá-lo na classificação pela qual ele estava a lutar, embora viesse a perder, num tour que é uma pequena desilusão para Lenny Martínez. É verdade. O mais ridículo é que ele apanha 3 ou 4 vezes o bidon e os geles e no fim tem o desplante de entregar o bidon. Ele ficava esta situação toda sem nenhum bidon na bicicleta. Péssimo autor. Quem nos segue no Twitter mais atentamente perceberá que o Miguel Pratas ficou bastante chateado com este momento. 10 tweets seguidos. Todos bons, diga-se. Sim, mas já agora é um parênteses interessante fazer aqui, a meio desta incursão nas etapas sobre o Martínez. Podemos avançar. Porque a mim parece-me que é o tipo de corredor que, se não tivesse tido esta fixação de lutar pela montanha, provavelmente tinha vencido pelo menos uma etapa. Mas houve oportunidades para isso. E, de facto, olhando para o percurso de Tour à partida, seria difícil alguém bater Pogačar neste campo. E, apesar de tudo, temos um Tour em que a luta da montanha começa tão cedo em que Pogačar dá oportunidades na montanha e o corredor, Lenny Martínez, que mais lutou por ela, acaba por não vencer. Exato. Portanto, pronto, são opções, acontece. E é engraçado porque, se eu não estou em erro, ele acaba não só atrás de Pogačar, como atrás de Vingegaard também. E bem atrás, ou seja, nem sequer teve... Mas ele também não teve as pernas, não é? Ou seja, ele tinha que ter passado na Madeleine em primeiro a seguir e ele mesmo para passar no Glandon em primeiro teve que ir à boleia. Sim. E eu diria que indo à boleia daquela forma, se calhar até eu fazia top 3. Não sei. Não sabes? Não, mas eu ficava mesmo, eu ia mesmo agarrado a subida toda. Agarrado àquilo. E a descida? Não, pensei que era só lá em cima. Ok. Depois a descida não, ia a pé. Mas aquilo foi no Glandon, depois... Bom, continuando. Na Madeleine, que foi provavelmente a subida... não sei se mais dura, mas uma das mais duras deste Tour, são quase 19 km, 8%, é uma subida de pendentes muito regulares, muito exigentes. Esperava-se fogo de artifício e isso aconteceu, a Visma fez o seu plano e no fundo colocou a força de trabalho ao trabalho. Houve um lançamento de Sepp Kuss para Jonas Vingegaard,
A Visma fez aquilo que era suposto fazer, tendo em conta que o seu líder estava a mais de 4 minutos de Pogačar na geral. Vingegaard atacou, Pogačar respondeu fácil. Fizeram a ponte com um grupo que ia escapado, onde estava Matteo Jorgensen. E isso é mais ou menos o final da história da etapa rainha do Tour, que não deixa de ser triste, ou não sei se lamentável, mas triste. Porque depois temos o Col de la Loze, onde foi a montanha que Pogačar teve o grande dia mau da sua carreira, e Vingegaard foi muito superior, mas onde não se passou rigorosamente nada, porque Vingegaard não conseguiu atacar. E esta vertente também é um bocadinho mais soft do que É a uma outra. vertente mais soft, é verdade. Acabámos por ter mais um momento de Narvaez também, que acaba por tirar a Visma da frente da corrida para ser ele a controlar, e a partir daí acho que aí acabou oficialmente o Tour. Não sei quantas vezes é que nós já dissemos que acabou. Houve quem dissesse que era antes de começar já estava acabado. Pois. E se calhar esse até Pronto, e só dar a nota que Ben O'Connor acaba por vencer essa etapa. Arranja sempre maneira. Sim, a sua segunda etapa no Tour. Foi uma etapa que começou muito bem, faltou ação no La Loze, como já dissemos. Pogačar acaba por, no final, atacar Vingegaard para o segundo lugar e ainda lhe ganha 6 segundos na Quem bonificação. visse a etapa até ao La Loze, uma etapa brutal. A partida da La Loze. É verdade. Eles subiram, o O'Connor ganha tempo na subida. Ou seja, é porque realmente o ritmo não foi impressionante. Tivemos nesse dia também ainda ataques, já depois de Roglic atacar, quando é que voltou a juntar tudo, Lipovic também atacou e chegou a estar 2-3 minutos à frente, mas a subida era muito longa e ele até acaba por pagar bastante esse esforço. E Onley, que chegou a estar fora nesse dia com um grande trabalho da Piquenique, retoma e entra na luta pelo pódio, depois não veio a conseguir Frank Van den Broek. confirmar. Frank Van den Broek e o Warren Barguil, que eu nem sabia bem que tinha vindo ao Tour, mas nesse dia participou e de forma bastante interessante. Antes de irmos para as últimas 2 etapas, fazer o disclaimer lá para cá, há bocado já brinquei um bocadinho com isso, mas nós estamos a gravar enquanto está a acontecer a última etapa, por isso o Pratas não vai poder fazer o rescaldo, mas fica a informação que neste momento está um grupo de 2 ciclistas com 20 segundos de avanço. Querem adivinhar quem são os 2? Olá, Filipe. Não, senão eu estava muito mais animado. Wayne Simmons. Também não? Wout van Aert e Tadej Pogačar. O Pogačar está na frente. Sim. O Pogačar é tipo... Andaram a dizer que eu não queria. Eu não quero em montanhas, que é aborrecido. Nas montanhas não dá luta. Eu ataco sobretudo quando o tempo... Quando a etapa está neutralizada. Aí é que eu gosto. Estás a perceber? Ou para chatear o Van Aert. Sim. Se der para chatear o Van Aert, eu acho que também é um critério bom para ele. As outras 2 etapas, a primeira delas foi vencida por um senhor que é muito querido e que foi talvez uma das grandes estrelas desta Volta à França. Quem? O senhor que ganhou a tua primeira etapa. O Arnsman. Tu não gostas de mais ninguém. Só é surpresa para quem não está atento ao ciclismo nos últimos 2 anos, enfim. Se o Col de La Loze era a etapa rainha, esta etapa da La Planche era a última hipótese real de haver alguma movimentação interessante por parte da Visma, aquilo que não se tinha vindo a verificar na etapa anterior. E dificilmente haveria margem para recuperar os 4 minutos. E pior ficou quando cancelaram a subida ao Col des Seizes, que era uma subida com alguma dificuldade, que acabou por ser retirada do percurso devido a uma doença infecciosa do gado bovino nessa área. Mas sério dele a dizer. Não, é verdade, mais porque ou aquilo menos obrigou caricato. ao abate de muito gado naquela zona, e o motivo de tirarem a descida da etapa tem que ver com uma espécie de silêncio numa zona de tipo luto. Sim, Okay. sim. Luto animal. Pronto, não foi uma questão de luto pela Visma, foi mesmo pelo gado bovino. E a etapa ficou reduzida a apenas 95 km. O que pressupunha que a fuga dificilmente iria ter sucesso, porque das duas uma, o Pogačar ia querer matar o Giro com uma vitória matar o Tour com uma vitória na última semana, ou por outro lado o Vingegaard, já não tendo hipóteses realistas de chegar à camisola amarela, iria tentar vencer uma etapa. E foi isso que não se verificou. O que se verificou foi mais uma jogada estúpida por parte da Red Bull, com o Primož Roglic mais uma vez a atacar praticamente desde o quilómetro 0. As coisas que se inventam para não se trabalhar. Quando tem um colega que, devido às neiras da própria equipa, que tu não esmiuçaste, mas o Lipovic na etapa anterior ficou apenas com uma vantagem de 22 segundos sobre o Oscar Onley.
E nesta etapa deveria ter sido feita uma defesa diferente por parte da Red Bull, e essa defesa foi lançar o Roglic ao taco para ver se o Roglic conseguia chegar ao pódio e assim garantiriam o pódio com 2 corredores. Eu não vejo de maneira que isso seria possível. Mas pronto, afinal de contas, o Roglic só perdeu 12 minutos e está tudo Manteve o top bem. 10. E conseguiu fechar os top 10, é isso que era grande E objetivo. está tudo bem. Ele chegou a estar na fuga com o Lenny Martinez e com o Paré Panther. Mas o engraçado deste dia é a fuga nem sequer nunca chegou a ter um minuto porque a UAE teve sempre a full. Sempre a fundo. Sempre a full, também eram poucos quilómetros, é verdade. Aquilo só deu para O o que Lenny depois ainda torna mais engraçada a forma como acaba a etapa. Aquilo só deu para o Lenny Martinez sem carro ir buscar meia dúzia de pontos na camisola da montanha. E a etapa, na verdade, começou a 14 minutos do fim. Nesta fase já o Roglic tinha sido absorvido, já tinha ficado para trás, já ia de marcha atrás. Portanto, na subida final, e os dois do costume isolam os adversários e seguem eles na frente. E aí pensaríamos que ia ser o último duelo a sério. Só que tivemos um intruso, Timo Arensman, que não poderia deixar de ser. Que no momento em que parecia que ia ser dropado por esses dois aliens, pensa, bem, eles vão se estar a marcar um ao outro e eu vou tentar qualquer coisa. Também já ganhei uma etapa, não tenho nada a perder. E a verdade é que ele foi corajoso, foi audaz e não teve medo e atacou e acabou por fazer uma subida fantástica, aproveitando a tal marcação dos outros dois. Terminando completamente de rastros. Se e aquilo fosse mais de 200 metros, ele mandava-se para o chão. Quer dizer, mandava-se para o chão. Esta imagem é incrível, mas a sequência, ele passa a meta e isto é poucos instantes. Aquela linha amarela que se vê ali é a publicidade da meta, ou seja, aquilo, ele foi até ali, nem mais uma pedalada ele deu a seguir. Isto é aqueles momentos em que nós percebemos realmente o esforço sobre-humano que estes atletas fazem e é mesmo... Não, e o esforço sobre-humano que ele fez para ganhar a um Pogacar e um Vingegaard que vinham a brincar um com o outro. E que mesmo assim iam no apanhando. E depois, relativamente a esses dois, tivemos mais um momento caricato, que foi o Vingegaard, que era quem tinha a obrigação de fazer qualquer coisa, não é? Seguiu na roda do Pogacar toda a subida, portanto foram praticamente 14 km na roda do Pogacar e depois lembrou-se de atacar a 400, 500 metros da meta, quando já não tinham hipóteses de alcançar o Arensman. Ainda foram também um bocadinho à boleia do Lipovitz, que recuperou alguns segundos sobre o Oscar Onley. O Onley perde, ou seja, descola e o Lipovitz até se vê falar para o rádio e arranca e Pogacar vai na roda. E acaba por ser um dos outros vencedores da etapa, porque garante a camisola da Juventude e o pódio. E depois no final o Vingegaard acaba por bater o Pogacar ao sprint se quiserem, porque já não havia nada, na verdade, para se disputar. A etapa já tinha sido perdida pelos dois e foi mais uma má figura da Visma e do Vingegaard que vai terminar o Tour, a não ser que vença nos próximos minutos Já venceu. em Paris. Já venceu. Acaba por sair daqui com uma prestação um bocadinho abaixo daquilo que nós estávamos à espera, porque deu a sensação que não tentou realmente tudo. Eu acho que tu não percebeste agora, desculpa o que eu estava a dizer, mas só para dizer, a Rogério Almeida, nosso estimado colega, decidiu intervir neste podcast e dizer que grande Wout van Aert acabou de sentar o Pogacar e ganhou a etapa. O Wout van Aert ganhou a etapa, olha. Dropou o Pogacar em Montmartre. Aparentemente, nós estamos aqui, como devem imaginar, não estamos a ver a etapa. Isso mas o Rogério Almeida está... Tu deixaste, agora já não quero mais saber disto, agora vou ver a etapa. Desculpem lá, não é só para perceber... Não, também é estou a falar assim. sério, eu tenho isto aberto. Tenho aqui o Rogério é uma pessoa séria. Também que o Aymar Echeverri ganhou a Volta a Castilha-Leon. Pronto, só para ver outras coisas. Ok, o Van Aert ganhou... Dropou o Pogacar. E o segundo foi o Ballerini a 19 segundos também. Grande Ballerini. Mas o Pogacar ganhou o Tour ou o Vingegaard disse que ainda não tinha acabado? Já acabou? Será que agora já acabou o Tour? Eu diria que sim. Eu diria que o próprio Vingegaard considera que agora já acabou o Tour. Prosseguindo, na etapa 20, nós já estamos aqui um bocadinho atrasados neste período, por isso, Pratas, eu vou saltar aqui um bocadinho. Caden Groves mostra que é mais do que um sprinter e, através de uma fuga bastante longa e sendo bastante astuto, acaba por vencer de forma isolada, fazendo um grande tour para a Alpecin, que como é natural, como é habitual na Volta à França, pica o ponto várias vezes, mas é a primeira vez que vence com 3 ciclistas diferentes. E vamos então a um bocadinho do rescaldo daquilo que foi o Tour, começando pela batalha mais óbvia, que é a batalha de Pogacar com Vingegaard, e continuando contigo, Pratas. Achas que nunca houve realmente um conflito? Ou seja, a partir da quinta etapa, quando o Pogacar mete 1 minuto no contrarrelógio,
Depois chegamos à primeira montanha, o Pogačar rebenta completamente com Vingegaard. Como é que viste este duelo, se é que consideras que é um duelo? Continuando um bocadinho daquilo que eu estava a dizer sobre a etapa 19, o Vingegaard nessas etapas iniciais do Tour até tinha mostrado uma postura diferente ao ataque e não conseguiu efetivar isso na última semana. Se nós formos ver o mano a mano entre os dois, se calhar em 21 etapas o Pogačar ficou à frente do Vingegaard em 18 ou 17. Acho que foram 18. Mas por outro lado também é interessante ver que acabaram sempre os dois ali muito perto um do outro. Portanto, a marcação foi de tanto um lado como para o outro, foram sempre juntos, tirando essas 2 ou 3 etapas, é que o Pogačar realmente não deu minutos ao Vingegaard. Então, dirias, qual é que foi para ti o momento decisivo nesta rivalidade? Irias mais para o contrarrelógio? Irias para o momento do Hautacam? Como é que tu vês isso? Eu iria para o momento para a etapa do Hautacam, aquele momento incrível do Narvaez, em que faz um lançamento antes do tempo sobre o Vingegaard e o Pogačar. Portanto, isto era um ataque... Isto é Vingegaard a dropar o pelotão inteiro da Volta à França? Muito longe Narvaez, sim. Um ataque muito longe do final no início da subida. E não era aquilo que tinha sido combinado no briefing, mas o Narvaez se calhar já estava a ficar sem pernas e bem, deixa-me lá fazer o figurão agora e o Pogačar que se aguenta até ao fim. E a verdade é que ele conseguiu aguentar até ao fim e ganhou bastante tempo ao Vingegaard e começou aqui a mostrar que realmente era o mais forte e foi a única etapa, tirando o contrarrelógio, em que o Vingegaard não conseguiu ir acorrentado ao esloveno. Sim, e eu acho que, sendo este o primeiro momento de montanha e terminando logo praticamente com 2 minutos de diferença, é um bocadinho... ou o Pogačar tinha um dia daqueles como já tinha acontecido noutros anos, ou o Vingegaard no mano a mano era muito difícil de ir recuperar. Aqui nas primeiras etapas, no terreno do Pogačar, o Vingegaard mostrou-se bastante bem e tentou mostrar-se um bocadinho mais Pogačar do que Vingegaard. Tentou ser mais Pogačar do que ser ele próprio. Mas depois no terreno que antes era o dele? Quando chegou ao seu terreno acabou por vacilar e depois o que nos valeu como adeptos, como fãs, foi esperar pelo I'm Dead, I'm Gone no Col de la Loze. Isso foi o que manteve a emoção até ao fim. Foi essa etapa que tinha sido um desastre para o Pogačar há uns anos, porque realisticamente Pogačar nunca mostrou-se estar pior do que o Vingegaard. Pogačar chega à sua 4ª volta à França. Alguns na off-season nós vamos ter tempo para debater e para enquadrar historicamente a forma como ele está a escalar o Olimpo do ciclismo e como cada vez mais a conversa de se é ou não o melhor de sempre se justifica. Mas guardamos isso para a off-season até porque ainda temos muitas coisas para falar hoje. Eu queria te pedir uma palavra em relação ao Vingegaard, não só sobre o que ele fez nesta volta à França, mas sobre o que é que ele poderá fazer de diferente nos próximos anos, ou se o próximo Tour também já está resolvido. Olha, eu para já vimos este vídeo e a mim não me deixa de... Porque há uma saudade que é quando nós vimos aquilo em direto... Ainda acreditávamos. Ou seja, havia uma ideia qualquer diferente no ciclismo. Sim. Existia uma ideia de que o Vingegaard... E eu sei que tivemos o Dauphiné bastante claro no que eram as forças, mas isto era uma outra competição. Antes deste momento acontecer que nós acabámos de ver... existia uma ideia diferente no ciclismo que não era esta ideia de que Pogačar é dono e senhor dos momentos mais importantes do ciclismo internacional. Exceção feita, naturalmente, a algumas provas onde há outros corredores que são mais favoritos do que ele pelas características dos mesmos. Prova. Pronto. Aquilo que tenho a dizer em relação a Vingegaard é que é um corredor que me parece, e eu já disse isto várias vezes, que mudou drasticamente desde a queda na volta ao País Basco, ele temeu pela vida e isso foi mentalmente uma coisa muito dura para ele. E eu acho que ele começa este Tour sabendo que o vai perder. E o facto de ter chegado depois do contrarrelógio em Cannes, na etapa 5, tão longe de Pogačar é um sintoma disso. Vingegaard é um corredor que naquele tipo de esforços, em grandes voltas, normalmente está muito próximo ou melhor que Pogačar. E não foi o caso. E depois disso, e mesmo o facto o Pratas disse bem, parece-me, Vingegaard tentou ser Pogačar em vez de ser Vingegaard, significa que quando tu tentas ser outra coisa que não tu sabes que estás atrás, tu sabes que precisas de precaver-te e ganhar
tempo, neste caso, noutros assuntos da vida são outras coisas, naturalmente, mas aqui ganhar tempo porque depois podes não conseguir corresponder. Foi isso que aconteceu. O Otakam foi destrutivo para espectadores, patrocinadores, corredores, foi destrutivo para toda a gente. Para Miguel Branco. Para Miguel Branco, muito. E depois vimos um Vingegaard que, por muita boa atitude que tenha mostrado, nunca foi capaz de levar Pogačar a um sítio desconfortável ao ponto de, sei lá, eu acho que se pensarmos o momento mais tenso disso é no Vantua, onde ele não consegue responder ao Vingegaard em meio segundo e responde em 2. E portanto é isso que nós estamos a falar, é de um corredor que, e ficou essa ideia, mesmo não estando aparentemente na última semana do Tour na sua melhor forma, seguiu fácil na roda e no final ainda foi ganhar bonificações, deixando o seu mais direto rival para trás. Portanto, aquilo que eu acho em relação ao futuro é uma nuvem muito escura sobre aquilo que nós podemos ter, achando que Vingegaard e a Visma no geral precisam ter uma reflexão grande sobre o que é que pode ser estar no mesmo sítio, no mesmo tempo que um corredor como Pogačar, e para mim, pessoalmente, isso significa o Vingegaard perceber que não pode guardar as fichas todas para o Tour e que tem que ir a outras grandes voltas fazer a sua carreira, porque ele é um corredor excelente, que obviamente não pode estar a bater na mesma tecla, a meu ver, e que tem que aspirar a ganhar outras provas. Vai estar na Vuelta, confirmado ontem, se não estou em erro, ou hoje. Espero que tenha um bom resultado e espero que para o ano se apresente no Giro para ganhar. Mas ele na Vuelta vai trabalhar para o Sepkus, não é? Em princípio. Eu acho que a visão é um bocadinho menos cáustica. Quando o Branco fala aqui em uma nuvem negra, tem a ver com o sentido, todos nós queremos uma corrida competitiva, claro. E se Pogačar domina com esta facilidade, parecendo que não, isto é meio um take, as corridas que ainda não se sabe quem vai ganhar são mais divertidas. A maior parte das vezes. Mas eu acho que mesmo assim era mais cáustico no Otakam do que acabou por ser na última semana, porque o facto de, na última semana, Pogačar nunca ter dropado Vingegaard, ok, podemos concordar que não era o melhor Pogačar, ou que não era o Pogačar mais motivado, também já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas a verdade é que ele ainda ataca Vingegaard as outras vezes e nunca o consegue abrir espaço. Eu também sou um otimista por natureza e por isso esta última semana deu-me alguma esperança de nos próximos anos podermos ter um conflito real entre os dois, ou pelo menos que não seja uma tareia descomunal. Em relação a essa atitude de Pogačar, que a última etapa que ganha é no contrarrelógio, ou seja, a etapa 13, está 8 etapas sem ganhar, o que para Pogačar é um crime. Praticamente ofereceu ou fez birra na etapa que o Arensman venceu sem tirar mérito. Timan Armans, como é óbvio. Como é que vocês viram esta postura, esta transformação da postura do esloveno, que pareceu cansado, disse que já só queria que isto acabasse? Não acham que é um bocadinho até desrespeituoso para o Tour, a sua maior estrela, a sua camisola amarela, de parecer que está lá por Fred? Não é segredo para ninguém que o Pogačar prefere as clássicas do que as grandes voltas. Ele tem vindo a dizer isto ao longo dos anos e eu acredito que ele, se perguntassem queres ganhar este Tour ou ao Milão-São Remo, se calhar dizia que queria ganhar... Neste momento, provavelmente. Os patrocinadores não iam achar graça, mas isso é um problema deles. Esse é o problema. E, na verdade, esta terceira semana, por um lado, causa-me irritação, porque Pogačar podia ter vencido 1 ou 2 ou 3 etapas e não venceu porque não quis. E depois ainda mais estranho, punha a equipa a trabalhar e no fim não fazia o remate final. Mas, por outro lado, também deu-me um gostinho ele ter a postura que o Pogačar, que o Vingegaard teve com ele. Que é, agora vou na tua roda aqui a meter aquele nojo, não é? Foi o que o Vingegaard fez nos 2 anos em que a partir do momento em que se pôs à frente do Pogačar, teve aquela postura, eu vou na tua roda, fazes o que quiseres fazer, eu vou aqui acorrentado. E o Pogačar acho que respondeu-lhe nessa moeda e devia estar a separar ao ouvido. Não gostas, não é? Olha. Eu acho que mais do que a postura em prova, que também foi estranha, o não ir buscar mais etapas, também a postura nas conferências de imprensa. O Pogačar era um rapaz que costumava irradiar alegria. É o fim do cool guy Pogačar. Isso é evidente. Sim. E eu não deixo de ser sensível a um corredor que tem ganho sempre, está sempre nas cerimónias de pódio, todas as provas, portanto tem muitas conferências de imprensa, é chato. Já são acumular danos também? É acumular danos. O primeiro ponto é preciso dizer que há gente que vive pior. Certo. Só para... Não sei. Estás aborrecido, ok, há malta... Pronto. Este é um São 10 milhões por ano. É isso.
Outro detalhe é a ideia de que, eu acho que isto é um ponto fulcral, que é ele está tão mais cansado porque ele ganhou o Tour demasiado cedo. Certo. Ou seja, tenho que ir outra vez à cerimónia do pódio e ganhar isto no Otacam. Ou seja, isto é aborrecido. Sim, o ano passado, nos últimos dias, ele ainda estava muito mais motivado, inclusive ele ganha as últimas 3 etapas, porque eu também acho que ele entrou para o Tour do ano passado com essa necessidade de se provar, tinha perdido os outros 2, ou seja, estar à frente naquele Tour estava-lhe a dar gozo. Este aqui, sim, parece dizer não. isto tudo não é ser insensível ao facto de ele ser um ser humano, de ser Claro. uma pessoa que quer fazer outras coisas na vida, que não teve, se calhar, a juventude que nós tivemos, que se calhar que tem uma relação, que quer que seja, que possa viver momentos dela, está tudo Mas isso certo. não tem problema nenhum. Inclusive, a Vingegaard sempre teve essa postura. Nós estamos a comentar isto porque, para Pogačar, é uma mudança substancial É de isso. postura em relação àquilo que ele... É isso, ou seja, o que é estranho é de repente ele estar a comentar as táticas da Visma de forma A mandar bocado, bocas, sim. sim. Não É é preciso giro, é mas giro, pronto. mas não é preciso ir para aí. Sim. E esse rol de afácias dele, portanto, é um Pogačar que parece cansado e isso não faz sentido num corredor que acaba de ganhar mais um Tour, que é o sonho de qualquer corredor, e tu tocas num ponto que para mim parece importante. Eu acho que não é um desrespeito, se quiseres, pelos colegas de equipa, porque há um entrosamento, há um balneário entre aspas, naturalmente, há um autocarro, as pessoas falam, eles seguramente tiveram acesso a informações que nós não tivemos e, portanto, está tudo ok, mas para um corredor de uma equipa francesa, ou para um Jonas Raikart, ou para um corredor, Jonas Raikart que teve aquele momento de ir a pódio porque era um sonho que ele tinha, para um gregário que passou a vida toda a trabalhar para outros corredores e que vê alguém que tem 4 tours no bolso dizer... Não é só isso, é a sensação de, epá, parece que estou farto de ganhar etapas. Tipo, já não... E não a tem outra graça. questão que é também, não podes ter o pelotão todo como inimigo, não é? Também convém criares aqui algumas amizades. mas o que é E, por mais exemplo, com a interessante- Ineos, Exato. vamos ver a Ineos retribuir Certo, mas esta misericórdia que ele teve nas etapas do Arnsman, por exemplo. O que é mais interessante para mim é que, inclusivamente, fizeram-lhe essa pergunta a seguir ao contrarrelógio e ele disse: eu vou acabar a carreira com Exatamente. 99,9% do pelotão a odiar, mas cheio de vitórias porque eu sou pago é para ganhar. Ou seja, mesmo essa Eu acho que questão... chegamos à conclusão evidente que é um grande problema ele ter este tipo de declarações. Não, já houve corredores que o tiveram a carreira toda e foram adorados na mesma. É uma mudança significativa, isso é. Vamos ter que avançar. Um senhor que, ao contrário de Pogačar, está muito contente por estar no pódio, será Florian Lipovits, o senhor em quem tu depositas muitas esperanças e que hoje este Tour confirmou o seu estatuto. Sim, eu acho que é um corredor, já falámos sobre ele aqui na off-season, acho eu, falámos sobre a ideia dele poder dar um passo em frente neste sentido, que agora confirma. É diferente porque é o Tour fazer um pódio, evidentemente. Foi, acho que não só as pernas, que foi demonstrando ao longo de todo o Tour, teve um dia em que se calhar foi demasiado ousado, mas é jovem e consegue lidar com isso. Acho que é um corredor que demonstra uma maturidade tática, uma capacidade de ler o momento muito interessante. É alemão e está numa equipa alemã, tem, a meu Embora ver, tenha corrido sem equipa. Ele tinha correu corrido virtualmente sem equipa. e com Um adversário o dentro da líder que equipa. era adversário. Mas pronto, Primož Roglic tem um certo estatuto. E apesar da aparente chegada de Remco Evenepoel, Lipovits está para o presente e futuro das grandes voltas. Eu acho que ele vai dar alegrias à Red Bull nos próximos tempos, isso é inegável. Pratas, o resto do top 10 foi muito recheado de surpresas. Eu acho que é um top 10 que, se calhar, se houve 10 mil fãs a tentar fazer um top 10, acho que ninguém acertaria nestes 10 nomes. Quais é que seriam para ti os principais destaques, à parte de Lipovits, que já falamos? Acho que claramente um dos destaques é o Oscar Onley, o maior destaque porque acaba por ficar muito perto do terceiro lugar e da juventude, que ele ainda tem idade para concorrer. O Onley tem 22. Lipovits acho que é 24, mas o Onley tem 22. E é um corredor que nunca tinha tido este papel de liderar uma equipa numa grande volta e na verdade não tem propriamente uma equipa que lhe dê grande suporte, não é? A Picnic não está habituada a andar nestas guerras, não é? E as prestações que ele teve, e por vezes foi o único a acompanhar o Pogačar e o Vingegaard até certo ponto, portanto acho que é aqui o grande destaque. E temos também o Vauquelin, o Tobias, que tiveram prestações boas, mas já tinham um outro estatuto em provas por etapas. O Oscar Onley acabou a 12 minutos da camisola amarela, a 1 minuto do pódio, e os outros acabaram a 20. Portanto, quase o dobro da... Não, e o Onley tem momentos em que responde.
Lipovic nunca fez isso. Há ataques tanto para o Pogačar como o Vingegaard em que Connelly é o único que fica na roda. É isso. Eu nunca... se me perguntassem antes do Turim, pensava. Ou seja, se ele podia fazer um top 10, podia. Andar a este nível não me passou pela cabeça. E é uma grande surpresa e uma esperança britânica para as grandes voltas. Espero que este corredor, tal como os outros dois nomes, que mudem de equipas, ou que as equipas se adaptem um bocadinho às características deles, para lhes poderem dar oportunidades, porque são corredores que numa grande volta, como o Giro ou como a Vuelta, podem-se já lutar pelo pódio. Sim, mas eu também, se falaste aí de mudar de equipas, eu também gosto que não estejam todos nas grandes equipas, ou seja, é giro aparecer um Tobias em sexto, um Onley, que não é DSM, ainda chamo DSM aquilo. Piquenique. Mas não precisam de ir para a Emirates ou para... Claro, é isso. Mas se forem, por exemplo, uma Bahrein... A Bahrein é uma equipa que dá possibilidades... Eu acho que o Onley está muito bem onde está, assim, a equipa... E a equipa, quando teve que se comportar, foque atenções no mesmo, acho que pode passar por aí. Eu tomei a liberdade de escolher outros 4 destaques aqui não GC. Vou ter que pedir que aceleremos um bocadinho para termos tempo ainda para os nossos belíssimos prémios Falso Plano sobre o Tour. Aqui 2 homens com características diferentes, mas homens rápidos, Van der Poel e Milan. Olha, sim, Van der Poel deu espetáculo, se calhar esperava-se um bocadinho mais no Murro de Bretagne, onde ele já tinha vencido, mas ele chegou cansado, tinha andado muitas vezes ativo na primeira semana e é um corredor de facto excelente, é um corredor que dá prazer ver correr, não há muito mais a dizer sobre ele, é um dos melhores do mundo neste momento. Para mim é o segundo melhor do mundo, ou seja, é o melhor na categoria dele. E tem este momento, que era um momento que eu ia falar de facto, que é... Parece que combinamos e tudo. Sim, não sei se vocês estão aí a meter estas imagens, mas está bom. Que saem ao quilómetro zero com o Jonas Rijkaard, que é um lançador típico da Alpecin e que muito trabalhou para ele, para Jasper Philipsen, para Gaden Groves, para outros corredores, porque este corredor, o Rijkaard, tinha o sonho de estar no pódio do Tour e conseguem-no porque o fazem através do prémio da combatividade dessa etapa, são apanhados já dentro do último quilómetro, se não estou em erro. Apanhados só Van der Poel. Só Van der Poel, exatamente. Deixa Ricardo. E é prova que não é só um grande corredor, como é um bom colega de equipa, faz-nos quase esquecer aquele episódio do hotel em Wollongong nos Mundiais de 2022. E se chateares-te com crianças que vão afetar o sono, é diferente de seres um bom colega de equipa. Eu só disse que fez quase esquecer. O outro nome que tinhas era Milan, não sei se queres sinteticamente, mas não há muito a dizer. Sim, eu acho que é o que foi esperado. É um corredor que apresenta regularidade, que tem aquela capacidade de ir a resistir a algumas dificuldades mais do que, por exemplo, o Merlier. Teve o azar de Merlier vir ao Tour, ser mais rápido que ele e ganhar-lhe 2 etapas, mas de resto é um corredor... Sim, apesar de ser a sua primeira participação, eu diria que não é propriamente um Tour de afirmação, porque ele veio fazer aquilo que se esperava que ele fizesse, de certa Sim, e está forma. numa equipa que trabalha para ele, Exato. Também curiosidade, e uma pergunta que podemos debater no off-season, quando é que a Lidl vai arranjar um corredor para discutir grandes voltas. Neste momento é uma equipa que está muito interessante com esta missão, mas podia ser também interessante essa outra. Chegou-se a falar de João Almeida, mas houve agora o anúncio da renovação para 2028, por isso já será mais difícil. Quanto a ti, Pratas, 2 homens que tu adoras, nem precisam de pergunta, Ben Healy e Thymen Arensman. O Ben Healy fez uma grande volta espetacular e que, se nós já esperávamos que vencesse uma etapa, ou nem que vencesse um par de etapas, não seria surpresa para ninguém. Agora, andar com a camisola amarela, fazer segundo no Mont Ventoux, só perdeu ao sprint com o Paré-Pantre. Venceu justamente o prémio do Super Combativo e consegue fechar no top 10 da Volta à França, que seria, sim, já foge um bocadinho daquilo que toda a gente esperava, certo. Porque ele, fisicamente, as características de forma de correr, não é um corredor para estas andanças, e eu espero que ele não tenha a tentação de tentar virar voltista, porque eu acho que ele é um caçador de etapas e também um bocadinho, não só em provas por etapas, mas também em clássicas, e espero que ele continue nesse registro, porque vai vencer muita coisa e eventualmente vai vencer também um monumento e vai completar a trilogia de vitórias em grandes voltas. Concordo contigo e queria deixar o apelo para Kevin Vogtland fazer a mesma coisa. Para também não querer ser voltista, porque eu acho que ele vai querer ser voltista. Ele está a querer ser voltista ao assinar planinhos, lamento. Thymen Arensman, já falaste, mas... e esse é outro que também vai completar a trilogia de vitórias em grandes voltas. Já conseguiu o feito este ano de vencer nos Alpes e nos Pirineus. Não é um feito assim tão comum. Isto não é uma coisa que acontece todos os anos, nem todas as décadas.
Foram realmente prestações impressionantes na montanha. Falta-lhe aquela consistência de conseguir não ter 2 ou 3 dias maus para se afirmar como líder da Ineos, porque ele tem as características todas de um voltista. Sobe muito bem, cada vez melhor, como vimos nestas 2 etapas, que era das mais duras. Tem um contrarrelógio muito, muito bom. Agora só lhe falta não ter aqueles dias maus, não sei, se é tem de tomar o pequeno almoço de outra forma, não sei. Mas acho que... subidas não tão duras, parece que ele às vezes não lida muito bem com isso. Acho que é um corredor que pode ser o futuro da Ineos, até porque o Carlitos continua a desiludir, mas vamos ver o que é que vem daí. Não, e destacar que o Arensman, na última etapa que vence, ele vence a partir do grupo dos favoritos. Sim, não foi da fuga. Exatamente. E o ritmo, ok, Pogacar e Vingegaard não vinham a fundo. Certo, não vinham a fundo, mas só Lipovic é que vinha com eles e mesmo assim não estavam a tirar tempo ao Arensman. Ou seja, o Arensman... Only durante um bocadinho, mas depois o Only é dropado. Sim, mas é no final já. Está bem, nos últimos 2 km. Mas é um ritmo em que eles não estavam a apanhar o Arensman mesmo. Ou seja, ele naquele dia era o 3º, 4º melhor trepador em prova. Parece-me sem grande discussão. Vou-vos pedir agora, nos prémios Tour, para, tirando se tiverem mesmo alguma coisa muito engraçada para dizerem só os nomes. E ainda falámos um bocadinho do Tour feminino. Surpresa, Pratas. Surpresa do Tour. A surpresa do Tour é claramente a revelação como trepador, o Jonathan Narvaez. Branco. Epá. Eu tenho Jordan Gega. Claro, estava a ver que íamos acabar o episódio sem falar dele. E a desilusão, Branco? Opa, eu quero só dizer que Gega é uma coisa completamente inesperada para mim. certo. Desculpa não estar a respeitar as ordens que tu deste, mas é mesmo inesperado. Eu achei que ele iria tentar ganhar uma etapa e é um feito incrível para um corredor da Total Energy. Só aquela palavra de apreço e um grande abraço para o Gega. Espero que me estejas a ouvir. Quanto à desilusão, para mim, nome à cabeça, Adam Yates, sem qualquer dúvida, é uma vergonha o tour que ele faz. É uma vergonha. Ele teve uma vez para Pogacar e é no Laloso. Mais nada. E é um ritmo que o O'Connor estava-lhe a ganhar tempo. Sim. Ou seja, portanto, vamos pensar sobre isso. Não é? Sim. É uma vergonha. Pratas. Eu desilusão. Vou nomear a Astana. Tinha sido a equipa mais entusiasmante da primeira metade da época. Tinha vencido também a camisola da montanha no giro, etapas, e aqui não conseguiu nada. E quando o teu melhor corredor é o Sérgio Higuita, está tudo dito. Epá, e Higuita também fez uma corrida, parecia o Pidcock no giro. Prémio Pinazzi. Matteo Pinazzi. Não vai explicar o que é o prémio Pinazzi? Não, as pessoas sabem que há um ciclista que se chama Matteo Pinazzi. Nós dizemos que os maus ciclistas são os pinos. E então agora, em vez de ser os pinos, é Pinazzi. E o prémio Matteo Pinazzi é para um ciclista, ou para um momento, mas tendencialmente para um ciclista que foi um pino durante Eu tenho um momento, devo dizer. Então diz. Que é o último quilómetro de La Plagne, porque é das coisas mais surreais e anticlimáticas que eu já assisti no ciclismo, que é Vingegaard, que nunca puxou ao longo dos 19 km daquela subida, achou que, tendo o Arensman a 10 ou 15 segundos, só tinha de sair para tentar ganhar a etapa nos últimos 300 metros, porque Pogacar não mexeu. E eu nunca vi uma coisa assim. Tens o mal dos dois. Tens o Pogacar que não quis mexer porque, entre aspas, amoou, e tens o Vingegaard que, então, quando é que tu vais atacar para eu ir atrás e depois de ganhar... O que é que aconteceu? Não ganhou também. Não ganhou nenhum. Mente Pinazzi. Ganhou o Arensman. E tu, Pratas? E ele, na véspera, tinha dito, o torneio acabou, dava com esse discurso e depois não materializou. Espero que alguém lhe tenha perguntado hoje, depois de chegar aos Campos Elíseos. Claro. Agora, o Tour já acabou? O momento Pinazzi, para mim, claramente, na etapa 17, ao quilómetro, 45 km da meta, o Van Aert faz um ataque para tentar atingir a fuga. Teve ali 10, 15 minutos na terra de ninguém. E depois é calmamente absorvido pelo pelotão, que continuava a ser liderado pela Queen Simmons, que quando o viu a voltar, expressou um sorriso sarcástico. E aqui é a continuação dos momentos Pinazzi e de Van Aert deste ano. Não, e sobretudo tendo em conta que seguiam-se as 2 etapas mais duras do Tour e que a equipa tinha dito que ia atacar e ia fazer... Na véspera da etapa rainha. Isto é ridículo. E mantens a posição, apesar dele ter vencido hoje nos Campos Elíseos, não é só para saber assim. Isto é um momento Pinazzi. Claro, é um claro, momento Pinazzi, não é o Tour Pinazzi. Não, é uma pergunta. Claro. Agora, não o momento Pinazzi, mas o momento do Tour. Queria só dizer obrigado por nenhum de vocês ter dito que o momento Pinazzi era o Alaphilippe para festejar uma etapa que não ganhou. Respeito ao moderador. Exatamente, respeito ao moderador. Muito claro obrigado. Mas provavelmente foi. Mas claro que foi. E agora o momento do Tour, Branco?
Então, o momento do Tour para mim é a ultrapassagem do Jonas Vingegaard ao Remco Evenepoel na cronoescalada de Parragudes, estamos agora a ver. E é isso, não há muito mais a dizer, além do estilo do capacete do Vingegaard, que é um corredor, que é um contrarrelogista. Eu sei que uma cronoescalada é um esforço específico e não tem bem que ver com o contrarrelógio, mas o Remco Evenepoel partiu com 2 minutos de vantagem sobre o Vingegaard e perder isso é um sintoma também do quão difícil este Tour foi para o Remco e de como acaba por ser uma desilusão também, depois de um pódio no ano passado e de um corredor que acaba por desistir sem aparentemente ter propriamente uma lesão. Ele desiste porque Pernas. estava a ser humilhado e não queria mais aquilo, não é? Pratas, teu momento do Tour? Foi o ataque do Narvaez no Atacama. Atacou antes do tempo, mas a coisa correu bem. Para o Gatchar, se calhar começou a vencer o Tour nesse dia. Eu diria que se isto fosse uma resposta factual, o momento do Tour é esse, não é? É isso. É o momento em que faz todas as decisões. E deixa-nos pensar se Narvaez não pode fechar pódio no Tour um dia. E é Estou a brincar. porque okay? o Narvaez, a época em si, não estava a dar propriamente grandes indicações mesmo ao serviço de Pogačar, mas no momento da verdade aqui na volta à França, realmente não há nada a apontar e nas etapas que ele precisou dele, ele teve a top. Passando às senhoras, nós estamos a gravar ao domingo, ao fim do dia, como é habitual, já se decorreram as 2 primeiras etapas. Pratas, um pequeno rescaldo dos 2 primeiros dias? No primeiro dia venceu a Marianne Vos numa etapa de média montanha, com uma rampazita no final, em que a colega Ferran Prévot, a veterana que voltou há pouco tempo ao ativo, atacou e foi apanhada já muito perto da meta, felizmente para ela e para a equipa, pela sua colega Marianne Vos, que venceu o sprint e bateu a Lecorte, a Kimberley Lecorte. Ela tem um nome com estilo, Kimberley Lecorte Pienaar. Não é? Para além de ter uma camisola com estilo, também tem um nome com estilo. Na segunda etapa, quando já se previa talvez uma vitória da Lorena Wibbes, uma etapa que não era propriamente não era claramente para sprint. Sim, eu acho que era uma etapa que tinha mais alguma dificuldade antes do final, mas o final não era tão duro como este. E na verdade a Lorena passou essa dificuldade, não é? Sim. Mas a Mavi Garcia, outra veterana... Surreal. Se a Marianne Vos é a segunda mais velha desta start list, a mais velha é a Mavi Garcia. Sério? São as 2 mais velhas? São as 2 mais velhas. Ganham as 2 primeiras etapas, incrível. Que atacou... Quem é que vai ganhar? A terceira? Quem é a terceira Hoje. mais velha? Estou a dizer hoje. Porque as pessoas ouvem na segunda-feira. Não sei quem é que é a terceira mais velha, não faço ideia. E a Mavi Garcia atacou a 11 km da meta. O grupo da frente, se nós formos ver o top 10, são as melhores ciclistas, tirando a Longa Borghini, que foi dropada. E a Kopecky, que já não é boa. E a Lotto Kopecky, que deixou de ser Lotto Kopecky. Passou a ser Flopé Kopecky, na verdade. Flopé. Que tiveram sempre a Mavi Garcia de perto. Portanto, ali 10 segundos. A 500 metros do fim estavam a 3, 4 segundos. Mas a verdade é que a espanhola aguentou até ao fim e venceu a segunda etapa. E a Kimberley Lecorte perdeu o sprint para a Lorena Wibbes, mas chegou à camisola amarela. Interessante. Continua a fazer história para o seu país e a mostrar que é realmente dona de uma versatilidade incrível. Nós a semana passada já fizemos aqui a antevisão da prova, mas também não eram vocês 2 que estavam cá, por isso vou-te pedir que também já tendo em conta estes 2 dias, que nos digas um bocadinho o que é que podemos esperar desta semana. Sim, olha, eu acho que o que há a tirar destes 2 dias é que temos, apesar de tudo, uma Vollering que, sabendo que o seu terreno vai chegar muito tarde ao longo, neste traçado, provavelmente o Col de la Madeleine chega para ela arrumar com toda a concorrência, está ambas as etapas dentro do top 10, portanto está ativa, está atenta às movimentações, está desconfiada provavelmente de Kimberley Lecorte Pienaar e é uma corredora que à partida, a meu ver, vai dominar a geral deste Tour de France Femme. Eu acho que de facto o Col de la Madeleine é a chave deste Tour, embora antes tenhamos algumas etapas com algumas armadilhas que não são provavelmente chegadas em alto, mas depois têm descidas. É o tipo de traçado que a nível tático pode gerar alguma confusão e pode colocar em risco a vitória da Vollering, que
Repito, em condições normais é a grande favorita e a Madeleine chegará para ela a marcar as diferenças para a geral. É preciso também dizer que temos uma Sarah Gigante que vem de um giro fantástico, que é uma trepadora nata e que neste momento está apenas a 26 segundos. Estes primeiros dias é o tipo de etapas onde ela, de facto, às vezes tem dificuldades porque não consegue estar nas movimentações e nas mudanças de ritmo, e ela está apenas a 26 segundos e eu acho que se ela chegar dentro dos 30 segundos para a Vollering da Madeleine, o Tour está tudo menos acabado se ela demonstrar a forma como estava no... Achas então que Sarah Gigante é o perigo número 1 para a vitória de Acho, Demi Vollering? porque Elisa Longoborghini está a 2,52 mais do que Lotte Kopecky. É surreal isto. Marlon Rosser abandonou no primeiro dia? Marlon Rosser abandonou. Neviadoma está, obviamente, neste lote de corredoras que podem colocar em perigo a Demi Vollering. Mas além de Gigante e de Neviadoma, podemos ter, quem sabe, a loucura de uma Kimberly Corte-Pienaar num super tour. Eu acho que ela vai estar muito bem. Arrisco a dizer... vamos ter hot takes? Vamos ter hot takes e pódio. Então podes já dizer o teu pódio. Então, o meu pódio... Eu posso começar pelo hot take, desculpa estar a contrariar. É só porque tem continuidade no que eu ia dizer. Okay. Eu acho que ela vai estar de amarelo até Madeleine. Ok. Que é a penúltima etapa? Que é a penúltima etapa. E aí é capaz de ceder e é capaz de perder algum tempo. Como Madeleine vai fazer diferenças enormes, eu acho que é uma subida tão dura que o pelotão feminino está pouco habituado a fazê-lo, eu acho que ela consegue defender um top 5 ao pódio na geral. Dito isto, o meu pódio vai para Demi Vollering em primeiro lugar, Kasia Neviadoma em segundo e Kimberly Corte-Pienaar em terceiro, bem hot take. O pódio e o hot take misturam-se, não é? Sim, sim. E contigo, Pratas? Um hot take e um pódio para fecharmos o episódio. Vollering em primeiro, Anna van den Breggen em segundo. Tenso. Kasia Neviadoma em terceiro. Não, mas eu acho interessante este pódio, porque eu acho que a Van den Breggen vai... a Madeleine é o tipo de subida... ou seja, ela terá dificuldades de seguir o ritmo de Vollering, mas ela faz sempre as subidas a ritmo. Eu acho que vamos ter corredoras a tentar seguir e a tentar ter dificuldades e a Breggen vai dizer assim, então vão, eu vou no meu ritmo. E no final vamos ver quanto tempo é que ela vai perder. Sim, e é uma subida de 1 hora, não é? Ou seja, para o ciclismo feminino é uma subida... É sempre uma subida muito dura, quando a Madeleine é uma das subidas mais duras que existe em qualquer contexto, mas nas mulheres ainda sendo mais tempo e elas estando menos habituadas, ainda pode causar mais estragos. Algum hot take, Pratas? A Ricarda Bauerfeind vai ganhar uma etapa. Vai. Duas épocas depois vai voltar então ao topo do ciclismo. Terminamos então com discordância e com risos irónicos perante o hot take de um colega. Não fica bem ao falso plano, mas o falso plano nem sempre é educado. Prima por ficar bem, não é? Exatamente, nem sempre prima essa postura, por ficar bem. Terminamos assim mais um episódio. Nós voltaremos para a próxima semana com destaque aí sim, até porque hoje não conseguimos falar muito tempo sobre isso, para o rescaldo da Volta à França Feminina. Será o tema principal do episódio da próxima semana. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, no Twitter e no Instagram. Vemo-nos na próxima semana. Até lá, um abraço.